Olá, queridos alunos do nosso curso de Direito Constitucional 2. Mais uma vez estou aqui para que a gente possa estudar, continuar o nosso estudo dentro da organização do Estado. Nas aulas passadas, nas aulas anteriores, nós estudamos o que é federalismo, quais os tipos de federalismo que existem, E também estudamos o Estado unitário puro. O Estado unitário puro e o Estado unitário simples. Vimos também, pessoal, na aula passada, o ente federativo da União. Vimos o conceito de União, Vimos quais são as competências da União, e essas competências, então, elas podem ser competências materiais, aquelas competências de regulamentação, aquelas competências que vão organizar administrativamente, o ente federativo. Mas vimos também, pessoal, as chamadas competências legislativas. O que são essas competências legislativas? A Constituição, dentro do seu texto, ela estabelece que cada ente federativo vai ser competente, vai ter então essa legitimidade para elaborar leis, para elaborar decretos, normas, regulamentações acerca de determinados assuntos. Nós vimos então que a União ela vai ser legítima, por exemplo, para estabelecer leis sobre direito penal, direito civil, direito comercial. Vimos também que a União ela vai ser responsável por estabelecer leis que versam sobre fronteiras, territórios indígenas, territórios estrangeiros, que fazem divisa com o Brasil. Vimos também que a União pode fazer leis acerca de inúmeros outros temas que estão lá no artigo 21, 22 e 23 da Constituição. Só que a gente viu também, pessoal, que existe a chamada competência legislativa concorrente. O que seria essa competência legislativa concorrente? Ao mesmo tempo que um ente federativo pode fazer uma lei sobre um tema, a Constituição ela me permite que eu faça também essa mesma competência para os outros entes federativos, tanto para os Estados-membros quanto para os municípios. Então, a competência concorrente, ela diz respeito a isso. Os entes federativos, podem fazer leis a respeito de algumas matérias. E a gente estudou também os chamados bens da União, A gente viu que os bens da União vão ser compostos de terras, Aquelas terras que fazem fronteira com os territórios estrangeiros. Nós vimos que também são considerados bens da União as jazigas e as reservas minerais, Então, aquela reserva que explora ouro, que explora diamante. Então, essa reserva ela vai ser considerada bem da União. Vimos também que existem inúmeros outros bens da União. Isso está lá dentro do texto constitucional. Na aula anterior, pessoal, nós vimos também os chamados princípios fundamentais da República, O princípio da dignidade da pessoa humana, pluralismo político, Construção de uma sociedade justa, fraterna e sem desigualdade social. E vimos também os chamados objetivos fundamentais da República, ou seja, a República Federativa do Brasil, esse ente federativo do Brasil, a União, ela deve promover no seu povo, ela deve promover naquele povo que constitui a República Brasileira instrumentos de garantias, instrumentos como políticas de redução da desigualdade social, políticas de redução de pobreza. Então eu devo, constituir esses objetivos fundamentais da República. E dentro do nosso plano de ensino, a proposta para a aula de hoje é que a gente estude um outro ente federativo, é que a gente estude o ente federativo chamado de Estado-membro. Vamos estudar esse ente federativo? Para isso, pessoal, eu vou pedir que vocês abram a sua Constituição Federal lá no artigo 18 dela. Vamos ler o artigo 18? Então, pessoal, o artigo 18 da Constituição, ele vai nos dizer o seguinte. Abra aí o artigo 18 da Constituição para você acompanhar
essa leitura que a gente vai fazer aqui agora. Então, pessoal, o artigo 18 diz assim: ele diz para nós que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, lembra a União que nós estudamos na aula passada? Compreende também os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da nossa Constituição, todos autônomos nos termos desta Constituição. Pessoal, então quando a gente fala de Federação Brasileira, eu tenho que sempre ter em mente que a Federação Brasileira ela vai ser a reunião de um ente federado, a União, mas também eu vou ter sempre os Estados-membros e os seus municípios. Cada um dotado de uma autonomia, né? Dotado de uma competência própria e dotado de regras próprias. Então, o objeto de estudo da aula de hoje é como funciona o ente federativo Estado-membro. Para isso, pessoal, vamos ler aqui o que diz o artigo 18 no parágrafo 4º da nossa Constituição. Vamos ler aqui. O parágrafo 4º do nosso texto constitucional ele vai dizer para nós o seguinte: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios, né, farão por lei estadual. E o parágrafo 3º ele vai dizer para nós da criação dos estados. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população. Prestem muita atenção nisso, que na criação do Estado-membro eu tenho que ter aprovação popular. Isso a gente vai estudar durante essa aula de hoje. Mas sem esse requisito eu não posso falar na criação de um novo Estado, na criação de um novo Estado-membro. Então eu preciso obrigatoriamente ter a participação popular, ter a participação da figura da soberania popular na criação desse Estado-membro. Diretamente interessada através de plebiscito, né, do Congresso Nacional por lei complementar. Então, pessoal, para se criar um Estado, a Constituição Federal, no artigo 18, fala que eu tenho que, obrigatoriamente, respeitar 3 requisitos. O primeiro deles, a aprovação popular mediante plebiscito. O segundo deles, o Congresso Nacional tem que participar também. Tem que participar dando o seu conselho, né, dando a sua aprovação. E o terceiro requisito é que o Congresso Nacional vai aprovar, né, a criação desse Estado por meio de uma lei complementar. Não pode ser outro tipo de lei. Não pode ser, por exemplo, uma lei ordinária ou uma lei delegada. Tem que obrigatoriamente ser uma lei complementar. Então, eu tenho que obedecer esses 3 requisitos. Primeiro, ouvir a população através de um plebiscito. Segundo, consultar o Congresso Nacional. E depois, logo após, o Congresso Nacional vai fazer aquilo que chamamos de lei complementar, aprovando a criação desse novo Estado-membro, aprovando a criação desse novo Estado da Federação. Ok? Então, pessoal, esses Estados-membros estão organizados dentro da Constituição e eles têm algumas garantias. Eles têm, né, algumas chamadas de garantias constitucionais. Essas garantias constitucionais, elas estão lá no artigo 25 do texto constitucional e elas vão dizer para nós que os estados eles têm algumas garantias como auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. Pessoal, a auto-organização dos estados diz respeito ao seguinte: os estados, né, eles podem constituir leis próprias, né, eles podem fazer leis próprias, por exemplo, a matéria que vai organizar a política interna do estado. Então eu posso, né, o estado-membro, ele pode constituir uma lei que vai organizar a política interna do estado. Vamos imaginar o estado de Goiás. Ele vai criar uma política interna própria e vai constituir o estado de Goiás. Eles também, pessoal, podem adotar constituições próprias.
da mesma forma que tem a Constituição Federal, da mesma forma que tem o texto constitucional da República Federativa do Brasil, eu posso criar a minha Constituição estadual. Então eu tenho a Constituição do Estado de Goiás, eu tenho a Constituição do Estado do Mato Grosso, eu tenho a Constituição do Estado do Tocantins. Então, pessoal, a característica da auto-organização diz respeito a isso. E ela está dentro do artigo 25 do texto constitucional e diz assim, que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. O que diz para nós o artigo 25? O artigo 25 da Constituição vai dizer para nós que o Estado ele até pode adotar leis próprias, ele até pode adotar uma Constituição própria, mas essas leis e essas constituições, elas nunca vão poder ir além do que está escrito na Constituição Federal. Elas não podem ir além dos princípios da Constituição Federal, elas não podem ultrapassar, né, as esferas de competência, né? Então, se existe uma regra que diz respeito aos Estados-membros, por exemplo, regras sobre competência legislativa, então eu não posso criar uma lei que invada, né, que ultrapasse essa competência que está escrita dentro da Constituição Federal. Então a capacidade de organização, de auto-organização, ela é livre, desde que respeitada os princípios, né, desde que respeitados os princípios da Constituição Federal de 88. Uma outra característica que é inerente aos Estados-membros, pessoal, diz respeito ao autogoverno. O que seria esse autogoverno? Pessoal, quando eu tenho os Estados-membros, eu tenho, né, quando nasce um Estado, quando é formado um Estado-membro, eu tenho o chamado autogoverno. O que seria esse autogoverno? Um governo independente do governo federal. Então eu posso criar um governo legislativo do Estado, um governo executivo do Estado-membro e um poder judiciário do Estado-membro. Então, pessoal, a Constituição, ela me reserva essa garantia, né, de constituir um autogoverno. Então, esse autogoverno, ele está lá no artigo 27 e 28 da nossa Constituição e também no artigo 18, que ele vai falar para nós que os Estados-membros, eles vão ter essa garantia, eles vão ter esse direito de criar o Estado-membro organizado, né, com um governo próprio, né, dentro da esfera do poder legislativo, do poder executivo e também do poder judiciário. Então eu vou ter um poder autônomo, né, eu vou ter um poder totalmente distinto do poder federal, do ente federativo da União. Então eu vou ter a minha organização de governo próprio, eu vou ter a minha organização política própria, ok? Uma outra característica que é inerente ao Estado-membro, que é inerente à formação dos Estados-membros, diz respeito, pessoal, à questão da auto-administração e da auto-legislação. O que significa isso? Pessoal, os Estados-membros, dentro daquilo que prevê a Constituição, lá no artigo 25, no artigo 26 e 27, que existem esferas de competência própria dos Estados. Lembra que na aula passada eu falei que existem regras de competência dos Estados-membros, do ente federativo da União e dos municípios? Então, os Estados-membros, eles vão poder legislar sobre determinadas matérias. Então, essa organização legislativa, ela vai ser única dos Estados-membros. Essa competência legislativa, ela vai ser única dos Estados-membros. Então, só os Estados-membros vão poder legislar sobre determinadas matérias. Essa é a característica da autolegislação e da autoadministração. Ou seja, vai ter matérias também que só o Estado-membro que vai poder administrar, que vai poder regulamentar. Então, ao mesmo passo que eu vou ter uma competência legislativa, eu vou ter uma competência de regulamentação. E essa competência de regulamentação, ela vai estar dentro
da capacidade dos Estados-membros. Então, os Estados-membros eles vão ter essa auto-organização e essa auto-administração, né? Então, é muito importante que você saiba isso. Mas, pessoal, para que um Estado-membro surja, para que um Estado-membro nasça, para que um Estado surja no território brasileiro, é necessário obedecer algumas regras, é necessário obedecer alguns requisitos. Mas é importante também que você estude dentro da Constituição o parágrafo 3º do artigo 18, que ele vai falar para nós o seguinte: ele vai falar para nós a forma com que os Estados-membros vão nascer. E diz assim o parágrafo 3º do artigo 18. O artigo 18, né, o parágrafo 3º, ele vai falar que os Estados podem incorporar-se entre si, grave essa palavra, incorporação, ele pode subdividir-se, né, ou desmembrar-se para anexarem um ao outro, ou formarem novos estados, né, ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada. Pessoal, então eu tenho basicamente 3 formas de criação dos Estados-membros. Tenho 3 formas de como o Estado vai ser nascido, de como o Estado vai ser criado. Eu tenho a fusão, a cisão e o desmembramento. Vamos estudar quais as diferenças entre essas 3 modalidades de criação do Estado? Pessoal, a primeira forma de criação do Estado, ela diz respeito à fusão. Vamos imaginar que eu tenha todo o território nacional, todo o território federal, e eu tenho os 26 estados que existem no Brasil. Eu tenho o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás e o estado do Tocantins. Só que há uma vontade de eu criar um território maior, de eu criar um território mais estruturado. E aí eu faço o quê? Eu reúno o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás e o estado do Tocantins e vai passar a reunir um novo estado. Por exemplo, o estado do Centro-Oeste. Vamos imaginar. Então, na fusão existe essa figura da junção de um ou mais estados, né? Estado A, estado B, estado C, para criar um novo estado. Então eu junto esses novos estados, né? Eu junto o estado de Goiás, por exemplo, com o estado do Mato Grosso e o estado do Tocantins, para formar um novo estado. Um novo estado que vai ter uma nova característica, uma nova roupagem, uma nova situação jurídica. Por exemplo, eu posso chamar esse estado de o estado do Centro-Oeste do Brasil. Então, mas obrigatoriamente eu tenho que haver essa junção desses estados, do estado que vai ser incorporado, né? Pode ser o estado do Mato Grosso com o estado de Goiás, o estado do Tocantins, mas pode, por exemplo, ser o estado da Bahia, o estado do Piauí e o estado de Sergipe e por aí vai. Dentro da história brasileira, pessoal, nós tivemos a criação do estado do Rio de Janeiro por esse modelo. Antigamente, pessoal, tinha o estado do Rio de Janeiro, mas paralelo ao estado do Rio de Janeiro tinha o distrito, né, de Guanabara, a região de Guanabara. Essa região era a região da capital federal. Lembra que na segunda aula eu falei que a primeira capital federal do Brasil foi Rio de Janeiro? Então, a região do Rio de Janeiro, ela incorporou-se, né, juntou com essa região de Guanabara para formar hoje o que é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro hoje é a junção do estado do Rio de Janeiro com essa região da região de Guanabara. Então, juntou o estado do Rio de Janeiro com a região da Guanabara e formou o estado do Rio de Janeiro. Esse processo de formação do estado é aquele processo que a gente chama de processo de fusão, de junção ou incorporação dos estados-membros. Pessoal, a outra forma de criação do estado vem lá do conceito de subdivisão. Lembra do conceito de subdivisão lá do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição? Esse artigo ele vai falar para nós que os estados também podem se subdividir. O que seria essa subdivisão? Imagine, pessoal, que o estado
do Pará seja um estado muito grande em seu território, e aí esse território ele não consegue se desenvolver, ele não consegue é, ter a sua economia ativada, ter a sua garantia econômica ativada. E aí o que acontece, pessoal? O estado do Pará, por ser muito grande, ele vai se dividir, né? Por exemplo, em 3 estados. Ele vai se dividir em 3 estados, vão ser criados 3 novos estados, mas o estado do Pará vai desaparecer. Por quê? Porque houve uma subdivisão, houve uma cisão do território do estado do Pará. Ou seja, vai haver uma divisão, esse estado vai se dividir, né, em 3 territórios ou 2 territórios, mas o estado que concedeu esse território, que foi o estado do Pará, ele não vai existir mais. Ele não vai ter personalidade jurídica mais. O que vai existir são esses 3 novos estados. São essas 3 novas criações estatais, né, dos entes federativos que vão agora existir, ok? Mas eu também, pessoal, eu tenho aquela formação dos estados-membros que a gente chama de desmembramento. O que seria o desmembramento, pessoal? Eu tenho um estado, né? Vamos imaginar o mesmo exemplo, o estado do Pará. Só que o estado do Pará, por ser muito grande, ele vai criar um novo território, né? Ele vai doar uma parte do seu território para um estado que já existe. Vamos imaginar o estado do Acre. Pará faz divisa com o Acre e o estado do Acre, ele é muito pequeno. Então o estado do Pará, ele doa uma parte do seu território para o estado do Acre, porque aquele estado do Acre já existe e forma um novo território, forma um novo estado. Só que esse desmembramento ele pode acontecer de 2 formas. A primeira forma é essa que eu falei para vocês, que a gente chama de desmembramento-anexação. Mas eu também, pessoal, tenho o desmembramento-formação. Esse desmembramento-formação é a forma mais comum de criação do Estado que existe dentro da Constituição brasileira, que existe dentro da nossa Constituição Federal. Nesse desmembramento-formação, eu tenho o Estado, né? Por exemplo, o Pará. O Pará, ele vai doar parte do seu território para um novo estado que vai nascer. Lembra do estado de Nova Carajás? Daquela discussão que teve na divisão do Pará, ano passado, ano retrasado? Lembra disso? Isso é o que a gente chama de desmembramento-formação. Eu dou parte do território para a criação de um novo estado que vai ser criado. Então, o meu território ele vai ser dividido, mas nessa divisão vai ser criado um novo estado. O outro exemplo, para ficar bem prático para vocês, é a criação do estado do Tocantins. O nosso território goiano, o nosso território do estado de Goiás, ele era um território enorme. Ele era um território que abrangia desde as divisas com a Bahia, né? Ali na região de Formosa, na região de Posse, de Goiás, até a divisa com o Maranhão, por exemplo. Então, o território goiano ele era um território muito extenso, muito vasto. E por ele ser um território muito grande, inviabilizava algumas questões políticas. Por exemplo, a capital de Goiás era Goiânia. Então quem estava na divisa ali perto de Porto Franco, no Tocantins, né, que estava ali quase na divisa do Pará com o Maranhão, tinha que se deslocar para a capital e perdia-se muito tempo de viagem, né? Mas também inviabilizava questões de políticas administrativas. Por exemplo, eu não tinha uma política de saúde básica tão efetiva, eu não tinha uma política de crescimento local tão efetivo. E aí, com a divisão do estado de Goiás em estado de Goiás e estado do Tocantins, essas questões políticas se tornaram mais fáceis. Essas questões políticas se tornaram mais maleáveis, né? Mais tranquilas de se realizar. Então, o que aconteceu? O estado de Goiás doou parte do território para o estado do Tocantins, que foi criado,
E esse território do Tocantins formou o estado de Tocantins. O Tocantins pegou um território que era de Goiás, o estado de Goiás foi desmembrado para formar hoje o que a gente chama de estado do Tocantins. Até aqui entendido? Pessoal, mas para a criação do estado, para que haja uma criação do estado, eu tenho que obedecer algumas regras, eu tenho que obedecer alguns conceitos. Vamos estudar esses conceitos? O primeiro deles, pessoal, é que eu tenho que ter um plebiscito. O que seria esse plebiscito, pessoal? A população, ela deve ser consultada, né? Como se fosse uma eleição, né? O plebiscito, ele funciona como uma consulta prévia a alguma questão. E aí eu faço um plebiscito, né? E o pessoal daquela região vai ter que votar, né? Para ver se essa condição, se esse estado ele deve ser criado ou não. Então o primeiro requisito é que eu tenha esse plebiscito. Pessoal, o outro requisito é que eu tenha uma tramitação de uma lei complementar no Senado ou na Câmara. Então eu preciso, né, no Congresso Nacional, ter essa aprovação da lei complementar. Então, se não tiver essa aprovação mediante lei complementar, eu preciso, o Estado ele não vai poder ser criado. Pessoal, eu também tenho que ter audiências nas assembleias legislativas dos estados. Então eu preciso, né, fazer com que o estado membro que vai ser desmembrado, por exemplo, Goiás, ele doou o território para o Tocantins, então o estado de Goiás ele tem que fazer audiências públicas, consultas públicas, né, para que esse estado possa ser criado. E por fim, pessoal, o Congresso Nacional vai votar essa lei complementar que foi proposta para a criação do estado. Então, mediante a aprovação do Congresso Nacional, mediante a aprovação da Casa do Congresso Nacional, é que esse estado vai ser criado. Então, se não obedecer esses requisitos, eu não posso ter a criação dos estados-membros, ok? Pessoal, passado o estudo das formas de formação do estado-membro, né, das características de formação do estado-membro, a gente tem que os estados-membros, eles têm algumas competências. Da mesma forma que o ente federativo da União tem as suas competências, os estados federados têm as suas competências, né? Então a primeira competência delas, pessoal, eu preciso pensar que eu vou poder fazer leis, né? Eu vou poder regulamentar leis de todas as formas com que aquelas que não são regulamentadas pela União. Então, se uma lei ela é de reserva da União, eu não posso legislar, né, sobre elas. Mas, por exemplo, eu tenho algumas situações específicas, como, por exemplo, a questão de gás canalizado, né, concessão de serviço de gás canalizado. Então, isso vai ser de competência dos estados. Uma outra questão de competência dos estados é que os estados vão poder criar os seus territórios, né, estaduais, vão poder criar os seus municípios, políticas de aglomerações urbanas, políticas regionais, limites municipais. Então, tudo isso vai ser de competência dos estados. Pessoal, eu tenho também os chamados bens dos estados-membros. Quais são esses bens dos estados-membros? As águas que não são da União, as áreas oceânicas que não são da União, as ilhas fluviais que não são da União, as terras devolutas que não são da União. Então, tudo aquilo que não for da União, eu tenho vou ter que são bens dos estados, né? E por aí vai. Por exemplo, pessoal, o artigo 27 ele vai falar também da criação dos poderes, né? Eu vou falar da criação do poder legislativo, vou também falar da eleição de vice-governador e governador e vou também falar do poder judiciário estadual. Então, tudo isso tem que ser observado na criação do Estado-membro. Pessoal, essa aula vai ser postada no ambiente virtual de aprendizagem de vocês e eu aguardo vocês para a nossa aula até a noite, viu? Muito obrigado
e à noite a gente continua mais se desdobrando sobre esse assunto. Forte abraço para vocês.